É setembro de 1977. Você está jogando um dos primeiros consoles de videogame da América do Norte. Depois, sai e vê toda a vizinhança esperando o lançamento da Voyager 1. É um dia super ensolarado, então aperta os olhos um pouco para ver o que está acontecendo. Você mora no bairro em frente à estação de lançamento. Aí pega um pouco de comida e observa a Voyager decolar para o espaço. E está tão impressionado que decidiu dedicar sua carreira para trabalhar com a NASA. 35 anos depois, agora você é um oficial sênior da NASA com especialização na Voyager 1. É 2012 e está sentado na sala de controle com seus colegas. Todos estão olhando para as telas de seus computadores enquanto trabalham na sonda espacial. Você está sentado no topo, observando tudo e certificando-se de que todos os sistemas estejam sob controle. Este dia é especial porque a Voyager 1 está prestes a sair da heliosfera, que é uma palavra científica para a camada externa do nosso sistema solar. É uma bolha do espaço afetada pelo vento que vem do Sol. Em 2021, ela se afastou 22 bilhões e meio de quilômetros da Terra, o que equivale a 153 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. A nave foi originalmente concebida para voar por Urano, Saturno e Júpiter e se lançar de um planeta a outro com o uso de sua atração gravitacional. Todos estão esperando impacientemente que ela saia da heliosfera. 3, 2, 1 e foi oficialmente lançada. Todos os sistemas estão normais e funcionando. Você elogia sua equipe por fazer um excelente trabalho. Com a Voyager 1 chegando tão longe, ainda há muito para explorar no espaço sideral. Você já foi um jovem adulto assistindo ao lançamento de uma nave espacial de sua vizinhança e agora é a principal pessoa responsável pela operação. 9 anos depois. Desde que a Voyager 1 deixou a heliosfera, você a verifica de vez em quando, certificando-se de que todos os sistemas e funções estão em ordem. Ela está enviando de volta medições do meio interestelar, que é a área onde as estrelas da nossa galáxia, que consiste em materiais ionizados. Ionizado é basicamente uma versão simples de uma molécula ou substância. O meio interestelar é um estado de plasma eletricamente carregado, ou plasma ionizado, e é muito instável. É como passar de um raio em uma tempestade para uma chuva calma em questão de segundos. O plasma lá em cima é diferente daquele da Terra por ser difícil de filtrar. Há cerca de 0,00375 átomo por centímetro cúbico no meio interestelar. O ar que respiramos na Terra tem bilhões de átomos. Medindo o plasma no meio interestelar, podemos entender melhor o comportamento e a estrutura de produtos químicos e gases. É possível que o oxigênio que conhecemos e amamos na Terra seja diferente do que existe lá fora. Uma de suas principais tarefas é aprender mais sobre como o vento solar e o meio interestelar interagem entre si para criar a heliosfera. Então, após fazer alguns check-ups de rotina e outros trabalhos de manutenção na Voyager 1, da sala de controle, você percebe algo estranho vindo da tela. Se senta na frente do computador, processando os números das vibrações do plasma e convertendo-as em um arquivo de áudio de cerca de 3 kHz. Clica nele e ouve um zumbido sutil e misterioso. Você e sua equipe estão surpresos de que essas vibrações ocorram em uma frequência tão pequena. Dado que o espaço é enorme, algo assim pode significar vida em outros planetas. Todos os demais na estação correm para a sala de controle para ouvir aquele som do espaço sideral. É monótono e fraco, mas está definitivamente vindo de fora da heliosfera. Você refaz as contas repetidamente para ter certeza de que não é um acaso, mas está certo. Se certifica de que sua equipe não deixe essa informação vazar para ninguém de fora, até que tudo seja conhecido e claro. Entra de cabeça no trabalho e tenta captar o som novamente. E ele continua. Você não consegue dormir tentando pensar em algo que poderia estar produzindo esse zumbido. Alguns dias se passam e o som é bastante consistente. Se houvesse alguma forma de vida tentando se comunicar, então certamente ele teria dito algo que pode ser decifrado. Você analisa os arquivos de áudio mais uma vez, tentando ver se há alguma linguagem fonética que não conhece. Chama uma linguista para ver se ela consegue fazer alguma coisa com isso. Se reúne com seu esquadrão, esperando impacientemente por algumas respostas. Depois de um tempo, a linguista acredita que pode ser alguém lá de fora se comunicando conosco. Mas a única maneira de descobrir é mandando algo de volta para lá. Você marca uma reunião com sua equipe e tenta descobrir que mensagem pode enviar. Depois de muito pensar e tomar muito café, decide mandar a frase em inglês. Quem é você? Então manda o sinal pela Voyager 1 e espera por qualquer mudança no zumbido. Mas não consegue nada de imediato. A resposta pode demorar algum tempo. Você espera a noite toda e ainda assim, nada. Está começando a parecer que não existe nada lá fora. Nos próximos dias, você continuará enviando frases para qualquer coisa que possa recebê-las.
considerando que o espaço é um vácuo, as ondas sonoras não podem viajar. Portanto, mandar mensagem de voz em um grande alto-falante não funcionará. Então localiza a origem do zumbido e aponta para ela ao enviar o arquivo de áudio. Todos os dias remete a algo diferente, mas ainda assim, não houve nada deles por uma semana. Parece que a vida inteligente num mundo distante não é real. As áreas entre os sistemas estelares em uma galáxia não são necessariamente um vácuo completo. É aí que está o meio interestelar. Ele contém gases, poeira e raios cósmicos, que são partículas de energia. Depois de muitos meses desse zumbido constante, você ainda tenta descobrir o que está acontecendo e fica sentado lá, lembrando-se da época em que a Voyager foi lançada pela primeira vez. Se lembra de correr para fora depois de jogar videogame. Não dava para ver direito por causa do sol e você congela no seu lugar e tem um momento de eureka. Então passa por algumas anotações feitas no passado. A resposta estava na sua frente o tempo todo. Por vezes, o sol envia uma explosão de energia que faz com que o plasma do espaço interestelar vibre. Os cientistas podem medir a frequência das ondas quando o plasma vibra para mostrar o quão próximos estão um do outro. E no dia em que o zumbido foi emitido, havia algumas frequências irregulares vindas do Sol. Então, aquele pode ter sido o plasma vibrando de uma forma estranha devido aos raios solares. Mas essas vibrações de baixa frequência duram mais do que picos e saltos rápidos. Elas são mais fracas. Você executa os testes novamente e descobre que não são algumas formas de vida inteligentes tentando se comunicar. São as pequenas vibrações causadas pelos raios de sol. Aí, notifica sua equipe sobre essa descoberta e todos estão comemorando. Mas depois de todos esses testes e pesquisas, ainda não se sabe por que o plasma no meio interestelar tem esse comportamento. Essas respostas terão que esperar. 2027. Já se passaram 50 anos desde o lançamento da Voyager 1. Você está na terceira idade e acabou de se aposentar da NASA. Há muitas bolsas de estudo em seu nome e programas para jovens que desejam aprender sobre o espaço e as ciências. Você volta para a sala de controle mais uma vez, onde pensou ter descoberto a vida inteligente em um mundo distante. Então, se lembra de todos os bons momentos que teve e se despede de tudo, sabendo que estes são os momentos finais da Voyager. Ela foi construída para durar até 50 anos. Depois disso, será apenas um objeto flutuante na vastidão do espaço. Já é surpreendente saber que este é o objeto terrestre mais distante de nós. Mas é hora de deixar outros tomarem seu lugar. Você apaga as luzes e fecha a porta. A Voyager emite um último bip antes do silêncio eterno. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio.
o resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do Sistema Solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do Sistema Solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o Sistema Solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma.
A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo: um buraco negro. Esse som foi registrado pelo telescópio espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos, eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos. O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros. Mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades. Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali. Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento, mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado.
Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando eu especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Por que o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam. Mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada, então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca? Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros. Os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros.
voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops!